A paz do Senhor, o povo amado, aqui é a Bispa. Nós estamos num sítio com toda a liderança. Estamos para um único propósito. Buscamos verdadeiramente aquilo que Deus é e aquilo que Deus tem para nós. Porque todo aquele que é seguidor de Cristo é necessário que entenda e compreenda o Marcos 16:15, que diz: ide e pregai o Evangelho. Então nós estamos aqui de forma a buscarmos mais a Deus para irmos e pregarmos o Evangelho onde Deus quer que a gente vá. O seguidor de Cristo não é aquele que segue quando acha, onde e como. Não. O seguidor de Cristo é aquele que em todo momento está pronto para ser enviado, onde, quando e como Deus quer. Então, por isso, nós estamos aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo, Ele diz, em tudo, comer, beber, vestir, devemos glorificá-lo. Hoje em dia, as pessoas dizem assim, todo mundo prega, todo mundo fala de Cristo, mas afinal de contas, onde está o verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador não está na placa de uma igreja. O verdadeiro adorador não é aquele que anda com uma Bíblia numa pasta ou num saco, ou numa carteira. Não é aquele que vai à igreja. O verdadeiro adorador é aquele que ele em si diz, eu sou verdadeiro adorador. Porque quando ele em si sabe quem ele é, ou como ele tornou-se, quem ele era, ele não precisa que o mundo afirme quem ele é. Ele sabe quem eu sou, quem eu era e quem eu me estou tornando agora que eu conheço a Cristo. Então, o que eu queria passar a vocês? O que eu queria passar a vocês hoje? A Bíblia diz, onde estivermos, devemos passar aquilo que está escrito, a palavra, na Bíblia. Porque tudo passará, mas a palavra não vai passar. Então vamos abrir as nossas Bíblias em João 15, a videira e os ramos. Nós já pregamos, pregadores, nós somos pregadores há muitos anos, já pregamos tanto sobre isso, nós já vimos vários pregadores a pregar, mas a Bíblia diz que não importa, há sempre um renovo. Para Deus, há sempre algo novo. Para Deus, há sempre algo que você diz, uau, meu Deus. Deus hoje deu-nos uma revelação em relação a esta mensagem que tocou a mim. Quando um pregador está pregando e aquela mensagem vai de encontro à necessidade, ou às vezes vem como uma correção e a pessoa diz assim, bem, este pregador falou da minha vida, alguém se calhar contou, a pessoa que trouxe me dá-se bem com ele, então foi contar a minha vida. Não. Eu aprendi uma coisa, todas as vezes que Deus corrigir-nos, é porque ainda Ele nos ama. A correção tem que ser sempre bem-vinda. Então nós vamos falar sobre a videira e o ramo, simbolizando aquele que acredita, aquele que é seguidor e aquele que tornou-se discípulo. Quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós somos filho legítimo, a direito à herança. Mas o servo trabalha e o filho trabalha. O filho trabalha para enriquecer o seu reino, porque o nosso reino, a origem, é os céus. E quando Deus diz, ide, eu envio-vos para que vocês possam falar de mim e todos possam me conhecer e aqueles que aceitarem sejam livres, curados e libertos. A missão do filho. O filho está a trabalhar para aquilo que é dele.
E amanhã ele sabe que ele vai arder aquilo que ele é devido. O servo está a trabalhar para ter um salário. Então aqui vamos ver a diferença verdadeiramente do filho. Vamos abrir a Bíblia, já está aberta a minha, em João 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Então, Jesus simbolizando, eu sou a videira verdadeira. Então, é porque há videiras e não verdadeiras. Então, há pessoas que dizem, somos de Cristo, há pessoas que vão à igreja, há pessoas que dizem que nós somos seguidores, mas não verdadeiros. Por isso que aqui houve um porém. Tudo que está escrito é para que a gente busquemos o discernimento para entender, porque tudo que Deus escreve simboliza algo importante para que a gente possamos entender. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Quer dizer que o meu pai é que me sustém, o meu pai é que me sustenta. Para que eu possa brotar, crescer e dar fruto. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu esteja junto ao Pai. No 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. E todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, às vezes, você precisa de um homem para casar, e você diz assim, vários homens enganaram-me, eu preciso de um amigo. A Bíblia diz, encontrando um bom amigo na terra, você achou um tesouro. Eu sou o mundo. Todas as vezes que eu tenho amizade do mundo, eu arranjo um relacionamento no mundo, depois não dá certo, vejo que realmente não é aquilo, de princípio tudo muito bem, e depois termina errado. Mas eu tenho a certeza, se for à igreja, eu vou encontrar o relacionamento certo e vou encontrar o amigo certo. Entendamos uma coisa. Por que às vezes nós saímos do ministério, muitos deitam culpa ao ministério, os homens de Deus, porque não eu fui à igreja e eu disse que é um homem de Deus, tinha um título e fez a coisa pior que o mundo. Então essas igrejas de agora, esses homens de Deus, é tudo uma fantochada. Não, não há nada disso. O problema não está com a igreja. O problema não está com Deus. O problema está com você mesmo. Você está procurando no sítio errado. Pessoas erradas. Está olhando em coisas que não deve. Porque aqui Jesus está dizendo, toda vara em mim. Então é porque o bom e o mau está no mesmo sítio. Você terá discernimento bom e mau quando você que procura com Jesus na frente, ponte. Por isso é que Jesus diz, busca-me em primeiro lugar. Tudo que você fizer, seja para glorificar-me a mim. Então, se eu acho que eu sou seguidora de Cristo, eu sou discípulo de Cristo, preciso de um relacionamento, preciso de um bom amigo para conversar, além do Espírito Santo, eu devo em tudo primeiro perguntar, Pai, o bom e o mau está dentro da igreja. Aquele homem ou aquela moça, o que será? Será bom? O Senhor aprova? Porque a Bíblia diz, os meus não serão enganados, nem sequer confundidos. Então vê, é porque dentro do sítio da igreja há bom e mal. Porque ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então tira onde do mundo? Não, o amigo do mundo
é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Então ele não está a dizer, tira do mundo, tira daqui, está no vosso meio. Onde? Na igreja. Na convivência. No grupo, no colega. Tira dizendo o quê? Não conviva, não aceite, não ouça o que ele diz. Tira. Então entenda uma coisa. Os erros, as coisas erradas que nós às vezes vemos dentro do ministério e que faz com que a gente nós ficamos escandalizados, abandonamos a Cristo, abandonamos a igreja, é porque você não está aí buscando a profundeza da verdade, porque só a verdade cura, liberta e nos transforma. Porque em João 15:2, Jesus está sendo explícito. Ele é a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu vim através dele, faço somente o que ele manda, eu só faço o que vejo ele a fazer, por isso eu sou verdadeiro. Então é porque é o falso. Então é porque é o falso. E como eu saber que eu faço? Quando eu estiver conectada, quando eu me juntar a Ele, quando eu ser completamente um com Ele, quando eu aprender que tudo que eu fizer seja para glorificá-lo, metendo Ele em primeiro lugar. Vê o que Ele diz, toda vara em mim que não dá, fruto atira e limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Todo aquele que dá fruto, não pense o que você recebeu hoje vai servir para o meu estado. Não. O que você recebeu hoje vai servir para amanhã. Não. O que você recebeu agora, a esses minutos, a esses segundos, vai servir para daqui a uma hora. Não. Em todo momento você tem que estar comigo. Em todo momento você tem que reconhecer quem eu sou e quem você é em mim. Eis que eu venho e bato a porta. Se tu abrires, eu entro e farei a festa consigo. Mas se tu não abrires, eu fico de fora. Então vejamos, você caiu no erro. Não será que o pai veio e bateu a porta e você não abriu? Não abriu por quê? Porque embora você o queira e diz que o conhece, você ainda não é verdadeiro. Porque o legítimo filho conhece a voz do pai, mesmo à distância. Eu costumo dizer, na minha casa, os quartos estão em cima, a sala e onde nós convivemos embaixo. E eu tenho 3 filhos, um deles que chamarem eu vou conseguir diferenciar a voz. É o Briner, é o Joel ou é a Jéssica que chamou-me. Porque eu tenho intimidade, eu compartilho com eles, eu vivo com eles, eu estou sempre com eles. Então, quando nós temos intimidade, legítimo com o Pai, estamos com Ele, dependemos dEle, nós nos tornamos também como Cristo, a verdadeira videira. Continuando, 3 diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então quer dizer que todo aquele que ouve a voz do Pai, o conhece, ele não pode ser mais a mesma pessoa. Então não tem como você dizer, tornei-me uma nova criatura. O meu comportamento, o meu pensar, o meu ser, as minhas ações simbolizam o homem antigo. Não. Então, onde está o problema? O problema está com quem? Com você mesmo. Porque você até aceitou que Cristo existe, que eu posso ir à igreja, mas você não conectou-se a Ele. Você não permitiu que Ele entrasse e fizesse morada. Porque quando nós prometimos que Deus entre e faz morada em nós, aquilo que Ele diz, o vaso na mão dEle. O vaso na mão do Pai, o vaso na mão do oleiro. O oleiro muda o vaso como ele quer e não como o vaso pretende estar. Então, quando eu me torno conectado ao Pai,
É preciso que eu entenda e aprenda. Eu estou sendo um vaso na mão do Pai. Um vaso na mão do Pai, não porque eu sou perfeita, não porque eu sou melhor, não porque eu estou permitindo que Ele muda como Ele quer e não como eu quero. Então esta mudança é muito causadora, porque vejamos, aquilo que te levava ao pecado, aquilo que te levava a fazer escândalo, às vezes era o teu melhor amigo. É um emprego que dá um subsídio e salário muito alto, mas aquilo em ti estava a tornar idolatria. E Deus diz assim: se queres que eu faça morada em si, rejeita, nega. E quando Deus diz renunciar, o homem deve renunciar tudo aquilo que tornou-se idolatria para ele, ou um ídolo para ele. Não porque Deus quer tirar-nos algo. Pelo contrário, Deus quer acrescentar-nos muito mais. Vamos continuando. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você não ouve o Pai, você não tem intimidade. O teu corpo não é sensível à presença do Pai. Os teus ouvidos espirituais não foram abertos. Os seus olhos espirituais não permitem que o Senhor te faça com que você veja o além. Então, como você pode lhe ouvir? Para que você seja limpo. Para que você torne-se nova criatura. Para que você seja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Se ele diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Ele não diz, fala um mês, outro mês não falo. Ele não diz, fala um segundo, sempre. Porque onde você está como filho legítimo, ele também está. Continuando no 4. Estás em mim e eu em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas que vão ao nosso escritório dizem assim: eu estou à espera que Deus me alcance. Eu já pedi a Deus que tira isso de mim. Eu já pedi a Deus que Ele me ensina isso, que me ensina aquilo. Mas aqui a Bíblia está a dizer: estás em mim e eu em vós. Então eu é que tenho que primeiramente querer, desejar e procurá-lo. Eu é que tenho que ir a Cristo. Eu que devo chegar a Cristo e dizer assim: Senhor, faça de mim um vaso em suas mãos, para que então Deus tenha a primazia de entrar na minha vida e fazer a minha vida, a minha casa, a minha família, como Ele quer. Porque aqui está a dizer: estás em mim e eu em vós. Então todo aquele que é verdadeiro em Cristo, está em Cristo e Cristo está nele. Então se Cristo está nele, nós já não andamos em trevas, andamos em luz. E se andamos em luz, então nós parecemos como Cristo. Louvado seja o nome do quê? O nome do Senhor. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não tiveres em mim, assim também vós, se não tiveres em mim. Então eu vou fazer aqui uma comparação. Aqui está a árvore. O lavrador é Deus. Esta árvore, se eu plantar, ela terá vida de tudo de bom que eu pôr na terra. Preciso pôr estrume, tirar as ervas daninhas e todo momento regá-la e prestar atenção para que ela dê bons frutos e no tempo devido. Então, a terra é considerada o lavrador, onde eu vou pôr, vou entregar a Deus. A videira é Cristo que morreu em nosso nome, em nosso lugar. Os ramos somos nós. Então vejamos, eu sou o ramo. Se este ramo não tiver bem conectado à videira, como ela pode receber o sustento que vem da terra? Pode, mas não lhe parece próximo, né? Também vai à igreja, também prega a palavra, mas vê como ela está e vê como esse está. Aqui está mais seguro, mas aqui está caído. Tudo que vier da terra
vai sustentar este, mas não vai sustentar este. Não é isso? Por que não vai sustentar ele? Vê como não está. Está fora. Não está fixo. Não é verdadeiro. Qualquer coisinha, ela sairá logo. Qualquer coisinha, ela vai criticar logo. Qualquer coisinha, ela vai mentir logo. Qualquer coisinha, ela vai culpar logo. Porque não está recebendo alimento que está vindo da terra. Então aqui Jesus está a dizer, estás em mim, estás em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma, está aqui, a vara em si mesma não pode dar fruto. Se não tiver na videira, se não tiver conectada em videira, não pode dar fruto. Isto aqui pode estar no tempo do fruto, não dará o seu quê? Fruto. Porque não está a comer aquilo que vem do Pai. Não é verdadeiro. Mas vai na igreja, também leva a Bíblia. E se for preciso, leia a Bíblia. Mas ele não é verdadeiro. Como este está pegado. E muitas são as vezes que você está assim. E você não quer acreditar. Entenda isso e continuando. Se não tiver na videira, assim também vós, se não tiveres em mim. Jesus está a dizer, também você pode estar assim. Você diz, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu já sou cristão há 20, 30, 40 anos. Isso não simboliza que você é verdadeiro. Então aquilo que vem do Pai, você não desfruta. Então o problema não está na placa. O problema está em você. Nem que a placa não seja verdadeira. O Pai não vai permitir que você lá fica, porque o meu não são enganados, nem sequer confundidos. Continuando. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora. Aqui está. Se você não tiver em Deus, ele vai fazer assim. Será lançado fora. Deita fora. Aquele que não tiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e colhem e lançam no fogo ardente. Jesus, eu estou a fazer uma demonstração para que entendamos às vezes o porquê de certas situações que continuam na vida daquele que diz que é cristão. Ele diz, tira e deita fora, vai secar e lança no fogo. É como aquele cristão que diz, eu estou na igreja, tenho um título, faço isso, faço aquilo. No fim, quando chegar o fim desse homem ou dessa mulher, vai para onde? Vai para Deus? Vai para o céu? Não, vai para trevas. Vai para o inferno. Lançado fora, lançado fora no fogo ardente. Está a simbolizar inferno. Se vós estiveres em mim, e a minha palavra, se vós estiveres em mim, e a minha palavra, vê o que a Bíblia está dizendo, e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Não tem como você estar conectado a Cristo e o alimento que vem do Pai, você não desfrutar. Então tudo que você pedir, vos será feito. Por quê? Porque você está conectado a Cristo, aquele que morreu em seu nome, em seu lugar. Você conectou-se a Ele. Você tornou-se um com Ele. Então todo o alimento que o teu irmão mais velho receber, que é Cristo, o intercessor, o teu intercessor, que está à direita de Deus, o Pai intercedendo por si, receber do Pai, que é o lavrador, não tem como você não desfrutar. Não tem como, você está conectado a Ele. Por isso é que Ele diz, dará tanto até que você não pediu, mas Ele sabe que você precisa, você terá. Então vejamos, há um erro, e o erro está em nós.
Por isso é importantíssimo conhecermos a verdade, para sermos libertos, salvos, curados através da verdade, porque só a verdade liberta-nos. E às vezes estamos preocupados em buscar adivinhação, em buscar pós, em buscar paus, como se o pó, a terra, quem fez? Então será? O falsificador é maior que o verdadeiro? Não tem como. Então, como é que esse pau pode ter mais poder que Deus? Se Deus é que fez esse pau, se Deus é que fez a árvore. Como pode? Vamos lá ver em Gênesis. Como é que ele criou o mundo? Não tem como. Nos estamos deixando nos sermos enganados. Conheça a verdade. Você não pode ler a Bíblia como se estivesse a ler um livro de história, uma revista ou um jornal. É necessário que você tenha a mente de Cristo. Sabedoria, Tiago 5. Quem tiver falta de sabedoria, peça ao Pai que Ele dará liberalmente, porque você está conectado a Ele, Ele é sábio. Você terá sabedoria. Continuando. Nisto, por que tem que ser feito? Por que tudo que tu pedires ao Pai, o Pai vai fazer? Ele diz, porque nisto o meu Pai será glorificado. Porque Ele vai querer que você dê muito fruto. Porque você está a representar aqui Deus como embaixador, como filho legítimo, como seguidor, como aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Filho de Deus, é fácil falar? Não. É fácil fazer. Porque você nunca faz nada sozinho. Quem lhe dá força? O ar que você respira. Quem dá os movimentos dos teus braços? Quem dá movimento às suas pernas? É Ele. Não é fácil falar. É fácil fazer. Você precisa fazer. Você precisa aceitar. Para que então a coisa aconteça. Vê aqui o que ele diz em Romanos 6, 15. Podemos pecar livremente? Não. Se eu pecar, porque eu acho que já estou adulto, já tenho uma idade, já trabalho, já tenho meu dinheiro, tenho a minha casa, eu saio do dono da minha vida. Eu deixo de ter conexão com Cristo, com aquele que morreu e deu a vida por mim. Então, vê, por isso é que muitas são às vezes que nós estamos tempos e tempos na igreja e não há mudança em nossa casa. Não há mudança. Bem, enquanto eu ia pregando, uma voz sussurrava no meu ouvido, como se fosse homem de Deus, a falarem. Não, eu deixei esta vida porque já não aguentava a injustiça, já não aguentava a calúnia, muito trabalho, faço, dou meu tudo, mas parece que as pessoas não querem Cristo. Bem, entenda uma coisa. Enquanto você estiver na igreja e viver o mundo, ninguém vai tocar você. Ninguém vai levantar calúnia, ninguém vai levantar mentira, nem fingimento. Mas quando você decidir ser a vara verdadeira, farão a ti que fizeram a Cristo e muito mais. Por isso que Deus, sabendo que você seria perseguido, porque você decidiu tornar-se verdadeiro em Cristo, negar, desistir do pecado, da vida nova, Ele disse, serás perseguido por causa do meu nome. Mas em tudo tenha bom ânimo. Se eu venci, você também vai vencer. O que te pode separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a nudez, o perigo, a espada, a calúnia, a fome? Não. Deus em nós está maior do que tudo isso. Jesus venceu Lúcifer 40 dias e 40 noites no deserto. E o diabo veio com a palavra. E Jesus diz,
chegou e disse assim: Jesus, tu és filho de Deus, por que não transformar essa pedra em pão? Será que ele não sabia que ele era filho de Deus? Sabia que era filho de Deus, mas que ia provar. Porque Deus, quando muitas das vezes prova e consegue nos provar, é daí então que nós somos usados por Ele. Porque quando você não conhece o verdadeiro ouro, facilmente você é enganado por uma coisa que brilha. Então entenda uma coisa. Aqui, Romanos 8:15 está a nos dizer: podemos pecar livremente? Não. Por que eu não posso pecar livremente? Porque eu tenho um dono, a quem eu dependo, a quem eu presto trabalho para que eu tenha uma vida de paz, de gozo, de alegria. Quer dizer, eu obedecendo o dono da minha vida, o bem é meu. Eu poderei desfrutar da minha origem, que é seu. Continuando. Pois porque pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não, o Senhor todos os dias me concede a graça. Concede-te a graça para pecares. Ou a graça para que sempre possas ser uma nova criatura. 16. Não sabeis vós que a quem vós pertencedes, por servo, lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Então pronto, aqui está. Se eu sou servo, eu tenho direito a um salário. Não. Tu és servo no começo da aprendizagem do trabalho da glória. Quando tu entregas a vida a Cristo e depois tu começas a ter intimidade com Cristo, começas a conhecer, deixa de ser servo para ser filho legítimo do Pai Celestiais. Então, se tu és filho legítimo, tu te tornas trabalhador para Deus, para o teu bem, trabalho para a tua origem. Então você deve obedecer a Ele. Ou pecado para a morte, ou a obediência para a justiça. Ou pecado para a morte, ou obediência para a justiça. Para que Deus possa justificar-se diante da sua vida, através de uma acusação, de uma mentira, do engano. Então entendamos. Não estás livre para pecares, mas estás livre para viver de acordo com a palavra. Gozo, paz e alegria. O poder de superar, dominar e conquistar qualquer situação. Então vejamos uma coisa. Parando, deixa-me poisar aqui a vara que eu estava simbolizando, aquilo que estamos a pregar em João 15. Paremos e façamos uma reflexão. Esse todo o tempo que eu estava em Cristo, que eu tornei-me nova criatura, entre aspas, que eu buscava e punha em primeiro lugar, eu fiz. O que eu fiz, o que eu estou fazendo, está agradando ou não? Está agradando ao Pai ou não? Aprendemos. Tudo que você pedir ao Pai, crês, receberá. É a nossa mensagem. Vai ficar ponto de interrogação. Então, por que dessa situação? Então, por que não melhorou? Por que não está melhorando? Como eu estou? Só a vara verdadeira? Eu preciso buscar e me conectar para ser uma vara verdadeira e poder desfrutar da bênção do Pai. Amém. Mulher de Deus, responda-me. Não, a resposta é tua. Você precisa responder. Você sabe como você está com Deus. É a mensagem que eu queria dar a vós. Não como acusação, mas como alerta. Alertar-nos quem nós somos e como devemos viver
porque temos a Cristo, cremos, acreditamos, somos seguidores e nos tornamos filho legítimo do Pai. Amém. Então é esta mensagem que eu queria dar a vocês. Tudo de bom? Reflexão. Faça-se essa pergunta e responda. Terás a resposta certa. Tudo de bom e que a paz do Senhor esteja sobre vós. Está próximo a chegar o nosso evento, o nosso campismo. Está próximo e todos aqueles que vão juntar-se a nós, façam as malas. No grupo que nós temos, do grupo do WhatsApp, onde nós metemos as nossas mensagens todos os dias, eu disse, estamos no momento de nos prepararmos para a entrada do nosso grandioso evento. Como nos preparamos? Coração do homem enganoso. Verso não tem lá nenhuma coisa que não simboliza a tua origem. Verso não tem. E se tiver, está no momento de arrancar e permitir que Deus entre e faça morada. Tudo de bom para vocês. Fiquem na paz.